Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scout for Win. Estou aqui, como habitualmente, com o Pedro Menezes e hoje com o convidado especial que é o Gonçalo Silva. Olá a todos, olá em especial ao Gonçalo e se calhar começávamos pelas seleções e pelo impacto que esta paragem das seleções pode ter nos clubes e nos jogadores. Gonçalo, queres começar? Posso começar, sim. Antes de mais, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos do que mais gostamos de fazer e de ver, que é futebol. Também dar aqui os parabéns à Scout for Win e também ao Pedro e ao Tiago pela iniciativa deste podcast. Acho que estamos aí no bom caminho e que seja para continuar e para melhorarmos todos como grupo. Passando agora à parte da pergunta. Epá, acima de tudo, aqui em relação ao como é que os jogos podem afetar os jogadores que vão às seleções, não é? Acho que temos que analisar aqui três vertentes, digamos assim. A vertente física, a vertente técnico-tática e a vertente motivacional, mas mais na parte psicológica, que é o seguinte. Claro que ter jogos nas seleções de 3 em 3 dias é um desgaste físico tremendo, porque isto, apesar de ser uma parte para os fisiologistas e para os preparadores físicos falarem mais do que eu, que só gosto mais da área da análise propriamente, mas acho que não é preciso ter um curso superior para perceber que 3 dias não chega para repor os níveis físicos da equipa de um jogo para o outro, e que, pronto, por aí acaba por perder um bocadinho o espetáculo. Na parte técnico-tática, acho que é bom, é sempre novos contextos para praticar futebol, é sempre novas ideias que são transmitidas e agora falando um bocadinho mais aqui no Sub-21, que são jogadores que estão em tenra idade, na minha opinião, acho que faz bem para eles irem ao Sub-21 e que aprendam e então a nossa seleção é riquíssima em termos de qualidade dos jogadores e acho que todos aprendem uns com os outros e também todos aprendem com aquela equipa técnica que também já tem muitos anos daquilo e também sabe o que é que está a fazer. E acho que nestas idades, quanto mais estímulos diferentes eles tiverem, quanto mais ideias de jogo eles forem absorvendo, maior será aquilo que se pode chamar uma sua plasticidade mental para perceber o jogo, para entender todos os momentos do jogo e acho que evoluem bastante nesse aspecto. Depois aqui na parte motivacional, acho que é certo e sabido que qualquer jogador deve sentir-se orgulhoso por representar a sua seleção, quer seja sub-21, sub-19 ou até seleção A, que é o objetivo, acho que é o objetivo de todos os jogadores que praticam qualquer modalidade, é representar o seu país, e acho que isso a nível motivacional tem um impacto tremendo. Pronto, e acho que vendo bem as coisas, vendo bem os dois lados da balança, como costuma dizer, acho que pesa mais os fatores positivos do que os negativos e para mim, claro que pode haver algum desgaste físico, claro que pode haver clubes com menos jogadores envolvidos nas seleções e conseguem trabalhar as suas equipas melhor, mas acho que acima de tudo é benéfico a pausa para as seleções, porque esse é mais um contexto para evoluir. Olha, eu discordo de ti, até porque acho que mesmo na parte mental dos jogadores, nesta fase da época, uma fase tão crucial, porque há com clubes com Champions League, com Liga Europa, a decidirem campeonatos, como nesta jornada houve vários jogos, como o PSG Lille, o Leipzig Bayern. Acho que os jogadores não vão para as seleções nesta pausa, nesta altura, em março, início de abril, com a mesma mentalidade que vão num fim da época, ou no início da época, em setembro, porque de facto há muito em jogo e os jogadores não se querem ilusionar nos jogos, porque sabem que se ilusionarem vão perder os grandes jogos dos clubes, e nomeadamente da Champions League. E acho que os jogadores nessa questão mental, a meu ver, nesta fase, em março, início de abril, não foi uma boa paragem para as seleções. Depois, as lesões que podem acontecer e prejudicam os clubes e a carreira dos jogadores e até o europeu que vem aí. Lewandowski lesionou-se agora, vai falhar a Champions League, os quartos de final frente ao PSG, e é uma baixa enorme, e ainda falha hoje um jogo muito importante que podia carimbar o título para o Bayern de Munique, ficando a 7 pontos no Leipzig.
como o Lewandowski, há outros exemplos, mas o Lewandowski é um dos grandes exemplos que vai falhar todas as duas mãos da Champions League. Acho que nessa... Lá está, o jogador não entra com aquela coisa e depois fica a pensar, lesionei-me na seleção nesta altura. Acho que nisso deles... Sim, se calhar, pronto, se calhar a altura não foi, se calhar, a ideal. Sim, nesta altura em março. Sim, acredito, mas acho que, de qualquer das maneiras, eu acho que é sempre uma paragem benéfica, até mesmo para descomprimir do stress todo que é causado pelos clubes e pelas competições que estão envolvidos. Agora, se me disseres, porque imagina, uma coisa é nós estarmos a jogar 3 em 3 dias jogos para o campeonato de taças e taças da liga. Agora estás a jogar 3 em 3 dias jogos para o campeonato, depois ou melhor, seleção, campeonato e Champions. Qualquer jogador que mas achas que eles ficam motivados com o Azerbaijão, com o Luxemburgo? Quer dizer, um jogador, por exemplo, Cristiano Ronaldo, parar agora, numa altura que é muito importante para as Juventus, nem sei como é que está, mas antes que entramos aqui para o podcast, estava estava em igual intervalo, sim, também tive a ver um bocado. O Ronaldo está-se muito motivado, não sei, pronto, pode se sentir motivado para bater o recorde do jogador com mais gols pelas seleções, porque ele move-se por recordes. Mas tirando isso, não vejo que ele tenha muita motivação para jogar com o Luxemburgo ou com o Azerbaijão, enquanto podia estar nas Juventus a lutar pelo título em Itália. Ou o Lewandowski. Sim, mas a pausa para a seleção, quando há pausa para as seleções, a maior parte dos clubes das ligas não jogam. Pode haver jogo da segunda liga, ou seja, aquilo depois retoma. Sim, e normalmente não para nesta fase, para em setembro, normalmente. Sim. Não para assim, a meio de uma parte tão importante da época para os clubes. Sim, claro. Tiago, na questão mental dos jogadores. Não, mas eu peguei mais na questão dos quatro grandes, por assim dizer, os 4 clubes estão nas primeiras posições, para ver como é que esta paragem influenciar positivamente ou negativamente a esses clubes no resto do campeonato. Por exemplo, eu acho que o clube que acaba por sair mais beneficiado desta paragem é o Braga. E porquê? Porque o Braga vinha de dois jogos sem ganhar e tinha algumas lesões até que neste tempo até podem ter acelerado o processo, até porque não jogaram. E levam menos jogadores às seleções. E tiveram apenas não levam ninguém, praticamente, exato. Tiveram apenas 3 convocados para as seleções, que foram separar Al-Musrati e Abel Ruiz, apenas dois costumam ser titulares, mas os 2 avançados do Braga foram às seleções, mas apenas o Separar e o Abel Ruiz contabilizaram no total mais 2 jogos, mas o Al-Musrati só fez um jogo, por isso penso que só mais desgastado do jogo vai ser apenas Abel Ruiz, que fez os 3 jogos pela seleção de sub-21. Mesmo o Abel Ruiz, o ritmo de jogo e a intensidade de jogo no Campeonato Europeu sub-21 não é assim tão grande quanto isso, nem chega assim tão desgastado. Sim, mas depois a parte que eu ia tocar era mais depois as viagens, porque... Sim, tem de andar em avião. Mas o Abel Ruiz não, porque o Campeonato Europeu sub-21 acho que é num só país, se não me engano. Sim, mas estou a dizer a viagem de Portugal para a Eslovénia, acho que foi lá o campeonato. Foi. Depois, a equipa que acaba por si... Eu tenho 2 equipas que acabam por si mais prejudicadas desta paragem. Uma delas é o Porto, porque vem jogos importantes para o Porto e não convinha, exatamente, não convinha que os jogadores agora andassem a fazer viagens que tivessem muitos minutos nas seleções, mas acabaram por sair beneficiados, por exemplo, com a questão do Pep, que não foi às seleções e teve tempo para se recuperar nestes jogos, mas o Porto que teve muitos jogadores no sub-21, jogadores que não costumam ser titulares, mas que acabou por ter muitos jogadores. Depois os outros acabaram por não fazer muitos minutos nos jogos nas seleções que fizeram. Taremi fez apenas um jogo, Sérgio Oliveira totalizou 74 minutos, Corona 80, apenas Zaidu e Mbemba fizeram 2 jogos na totalidade. Por isso acho que não vão ser assim tão prejudicados. Eu acho que a equipa mais prejudicada nesta paragem em Portugal foi o Benfica, porque estava no melhor momento da época do Benfica. Estava a ser uma equipa cada vez com as dinâmicas e com boas dinâmicas, maior entrosamento em todos os jogadores, e agora vai quebrar o ritmo que a equipa tinha. Já não vai ter aquele ritmo
e aquela Eu acho intensidade que não. no jogo. Eu acho que não, porque O Benfica estava o Benfica, Portugal porque e agora quebrou o ritmo. o Benfica acabou por Ninguém sim, se beneficiou da paragem. não, o Benfica estava a jogar bem, sim, mas se tu olhares para o Benfica, apenas vou pôr o Seferovic porque o Vertonghen, apesar de ter sido titular no último jogo, não estava a ser titular, apenas o Seferovic do 11 titular foi convocado para as seleções e realizou minutos. Não, o Benfica, o Tarap também foi convocado. O Tarap também foi convocado, exatamente. O Vlaco Dimos foi convocado. Sim, mas o Vlaco Dimos não é titular. Está bem, mas foi convocado e treina. Sim. A questão é que depois de quebrar o ritmo, não estão ali. Também, sim. O Vertonghen ali é o defesa. Imagina que o Benfica agora a maior parte já não pode estar a treinar os 3 centrais. E teve também o Rafa, que foi à seleção. E o Rafa, teve vários. Teve 5 no total. Sim, mas a maior parte dos jogadores continuaram a treinar com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus veio-se há muito tempo a queixar que não tinha tempo para implementar as suas ideias devido à Covid. Mas repara, como é que ele vai implementar? Estou a perceber que tu queres dizer, mas como é que ele vai implementar as ideias se não tem lá 5 jogadores? Seferovic é o titular. O Vertonghen é um dos titulares, pode dividir-se, às vezes se forem 2 pode dividir. O Rafa é um titularíssimo do Jorge Jesus. Vai ter tempo. Está aquela competitividade nos treinos ao Elton. É um guarda-redes ao nível do Elton Leite. Sim, o Tarab também é um médico. O Tarab é outro, exatamente, que costuma jogar muito. É por aí. Costuma jogar muito tempo. Sim, muito tempo. sim. Eu quanto ao Tarab também tenho uma opinião um bocadinho diferente das outras, que eu acho que ele é um médio mais desequilibrador que o Benfica tem, mas pronto, isso depois em termos defensivos acaba por ser. Mas não é um jogador para jogar a 8 como... Não, tem que jogar mais à frente. Tem que jogar mais à frente, sim. Mas acaba por ser por trabalhar principalmente individualmente com alguns jogadores que não têm tido o rendimento que Jorge Jesus queria desde o início da época. Eu acho que vai acabar por ser benéfico nessa situação. Depois, o Sporting, que acabou por ter também alguns dos jogadores titulares na seleção, como Fedaldo, Mendes, Porro, Palhinha, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves. Estes dois que foram à seleção de sub-21. Também Daniel Bragança, mas Daniel Bragança não é titular. Estes aqui falei apenas dos que costumam ser titulares, mas também acabaram por não cumprir muitos minutos, apenas Nuno Mendes e Pedro Gonçalves no sub-21 acabaram por cumprir mais minutos. Desculpa, Tiago, mas achas que o Sporting também foi prejudicado? Sim, acabou. Eu acho que o Sporting aqui para mim foi dos que foi mais beneficiado. Exato. E não só da parte porque o Benfica tinha vindo num bom momento e quebra logo um momento, estava que o Benfica está longe, mas é sempre Benfica, é sempre os três na luta. Quebra ali um bocadinho também daquilo que é o jogo do Benfica e depois vamos ver uma coisa, o Palhinha vai à seleção, estreia-se a marcar. O Nuno Mendes estreia-se pela seleção. Sim, em termos motivacionais são... O Pote e o Bragança fazem uma fase de grupos estrondosa. O Pote nem tanto. O Pote nem tanto. Sim, mas o Bragança, mas o Pote também. O Bragança, sim. E o TT? E sim, fala o TT também, exatamente. E o TT estão os três naquela... Sim, mas eu não estava a falar... Eu estava a falar mais em termos de desgaste físico do que motivacional, porque motivacional, eu acho que os jogadores do Sporting, por tudo o que está a acontecer ao decorrer da época, a motivação deles está lá em cima, ainda mais com esta paragem. Por exemplo, esses jogadores que falaste no Mendes, Palhinha, acabaram por ser mais motivados. Como é que tu enquanto mais motivados os jogadores estão, também depois fica mais difícil depois motivá-los, ou seja, motivá-los diariamente para um jogo. Exatamente. Acho que isso foi uma falta de dar fresco para os jogadores. Eles ganharam. É verdade. Para além que a equipa está em primeiro, está descontraída, esta paragem estão bem, até brincam nos treinos assim para criar um melhor ambiente. Exatamente, para criar um melhor ambiente. Intrusa melhor os jovens. Isto, dos três grandes, até com o Braga, o Sporting foi o mais beneficiado. O Porto tem Champions League e isso também veio quebrar o ritmo de jogo do Porto. O Benfica estava no melhor momento da época, dificilmente e tudo, quebrou ali um bocadinho também. De todos. Eu acho que não vai quebrar. Acabou, por exemplo, o Porto veio quebrar, sim, porque teve alguns jogadores nas seleções, mas o Porto também não estava assim num tão bom momento de forma para quebrar alguma coisa em termos de ritmo, em termos de jogo jogado. Mas o jogo do Porto foi sempre agora não creio que com esta paragem vai mudar muito. Internamente o Porto também não teve ao seu melhor nível, mas lá fora
é outra situação. Sim, mas se vamos olhar para as equipas da Champions, todas as equipas da Champions tiveram, se for preciso, mais jogadores que o Futebol Clube do Porto nas seleções. Não é por aí, mas imagina que algum jogador do Porto lesionado. Que é o mais complicado. É que o Porto Então, não vai ter o Taremi e o Sérgio Oliveira na primeira fase. Na primeira Por isso é que eu falei do Pepe. O Pepe aproveitou, entre aspas, esta paragem para se recuperar. Sim, mas o Pepe também lesionou-se quase quando lesionou-se na seleção, não foi? Não, foi no último jogo contra o Portimonense. Pronto, a meio do jogo. Exato. Pronto, sim, o Pepe aí acabou por beneficiar, sim. Sim, isso é verdade. E falando agora da Champions League, como estávamos a falar do Porto, o que é que acham do embate do Porto-Chelsea? Tiago? O Chelsea, depois do que o Porto fez nos oitavos de final, é difícil conseguirmos adivinhar ou tentar adivinhar quem vai passar. Mas o Chelsea, embora tenha sofrido há pouco a primeira derrota desde que Tuchel assumiu o comando técnico da equipa, acho que o Chelsea não podemos negar que tem mais qualidade, seja individual, até num coletivo, porque o Chelsea, eu acho que quando o Tuchel está a jogar um bom futebol, tem mais qualidade que o Futebol Clube do Porto. Agora, a Juventus também era favorita e não passou. Por isso o futebol são 11 contra 11 e acho que tudo pode acontecer, mas que o Chelsea, pelo que tem feito com o Tuchel até agora, é claramente favorito. A Juventus sim, o Chelsea é claramente favorito frente ao Porto, embora o Porto tenha feito uma grande vitória frente à Juventus. Mas comparar o Chelsea à Juventus não é uma boa comparação, porque a Juventus... Não, eu não comparei. Eu não comparei. Eu só disse que o Chelsea, como a Juventus é favorito. A Juventus não era favorita. Mas eu acho que a Juventus não era assim tão favorita como o Chelsea. Porque sim, eu também concordo com o Pedro aí. Acho que o Chelsea é mais favorito do que a Juventus era. Mas a Juventus era favorita. À partida, a priori, a Juventus era favorita. Sim, mas imagina, era um 49-51 e agora é um 60-40. Pronto. Sim, mas eu disse que ambas as equipas eram favoritas frente ao Porto. E eu só vou agora explicar porque é que digo isto. A meu ver, o Porto fez uma grande eliminatória frente às Juventus, foi superior na minha opinião. O Sérgio Conceição também, na minha opinião, está cada vez melhor na questão tática do jogo. Tem montado boas estratégias. Eu também ia pegar a seguir. Tem montado boas estratégias para a Champions League. Estão cada vez melhor. Sim, eu também ia dizer isso. Sim, está com excelentes nuances táticas. Tem sempre assim alguma nuance estratégica, até mais defensiva, para abordar estes jogos que calham sempre bem. Os jogadores também naturalmente entram com um foco, uma concentração maior nestes jogos das competições europeias. E depois os jogadores também têm mostrado uma grande atitude competitiva, garra, que é algo característico já nas equipas do Sérgio Conceição. Só que o Chelsea, desde que o Tuchel entrou, melhorou imensa qualidade coletiva. Individual, já todos sabemos que o plantel do Chelsea é dos melhores plantéis atualmente. Basta olhar para a frente de ataque do Chelsea, tem Werner. Basta olharmos para o que eles gastaram no mercado de verão. Exatamente. Gastaram algo para gastar algum dinheirinho que sim. Eu acho que vai ser um embate de giro de se ver, porque eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a organização ofensiva do Chelsea, assim, o jogo mais posicional contra a organização defensiva do Porto, porque se o Porto conseguir levar a melhor nesse momento de jogo em que está mais recuado ou que está sem bola, se o Porto conseguir já bem sem bola, depois na transição, quer seja em contra-ataque ou ataque rápido, acho que vai conseguir fazer moça no Chelsea. Mas lá está, a verdade é que o Chelsea também tem muitos jogadores com muita qualidade individual e que mesmo que aquilo não esteja a correr tão bem ao nível do coletivo, há um jogador ou outro, estou-me a lembrar se calhar o Kai Havertz consegue de um momento para o outro criar um lance. O próprio Werner, exatamente, o Werner. Sim, o Pulisic, ele tem indivíduo. E o Pulisic também, exatamente, tem muitos jogadores que podem o próprio Kovacic no meio campo. Sim, também muito bons jogadores, exatamente. Tem muitos jogadores que podem de um momento para o outro criar um lance individual e pronto, ultrapassar aquilo que é uma linha defensiva do Porto, que normalmente é muito organizada. O Sérgio trabalha muito bem essa parte do jogo da organização defensiva, pressiona bem, sabe reagir bem à perda. Mas não sei está se bem o Porto vai... mas também não sei se vai entrar a pressionar, isso também não sei. Não, a pressionar eu acho que vai. Eu acho que não vai jogar tanto na transição. Porquê? Porque o Chelsea também é muito forte a defender e é muito forte nas transições. E se forem jogar os dois assim, vão encaixar. E não sei se o Porto vai optar por aí. Acho que o Porto vai querer, se calhar, assumir mais o jogo. E por cima no Dragão, o Porto costuma pegar no jogo e não tem medo de ninguém no Dragão. Tendo em conta que a primeira volta não, agora está em casa, não é? Não, vão ser as duas em Sevilha. Pois sim, exato. Pois é. Mas mesmo assim, a mentalidade tem que ser que é no Dragão, porque vai o gol fora conta. Sim, mas o campo é sempre neutro. Sim, o campo nunca é igual. Portanto, nunca é igual.
Mas acho que vai ter que pegar no jogo, porque a equipa do Tuchel é muito forte. Aliás, o Tuchel tem um recorde que era do clube, que era do José Mourinho, curiosamente, em 2004, que assumiu a equipa e teve 10 jogos sem perder. O Tuchel bateu esse recorde, estando os primeiros 13 jogos sem perder, e perdeu hoje, depois de estar a ganhar 1-0 e levar um vermelho, que deu a cambalhota no resultado, depois para 5-2. Mas o Tuchel, a equipa do Tuchel no Chelsea é muito forte a defender a nossa organização defensiva e depois é muito forte na transição ofensiva, nas transições com o Werner, a explodir muito na profundidade, porque o Werner não é muito bom a finalizar. Esta época tem mostrado isto. Não está muito forte nesse capítulo, mas a explorar a profundidade da linha defensiva do Porto, o Porto se assumir o jogo e de entretanto perder a bola e eles conseguirem explorar esse momento, vai ser difícil. Porque acho que vai ser um jogo muito interessante de acompanhar para ver qual vai ser a estratégia do Sérgio Conceição. Porque se jogar na transição e defender como é forte, se calhar vai encaixar no Chelsea e vai deixar morrer um bocado o jogo. Se quiser assumir o jogo, vai ter que estar preparado para o momento da perda da bola. Pois, vai ser um bom jogo para ver e a nível tático vai ser e analisar. Lindo. Exatamente. Olha, e do Real Madrid-Liverpool? O que é que achas? Podes começar, Gonçalo, se quiseres. Sim, eu não tenho acompanhado muito o Real Madrid, mas creio que eles estejam mais ou menos já a melhorar. Estão a subir um bocadinho fora. Estão a subir um ainda bocadinho hoje de ganharam forma. 2-0, creio. Sim, exatamente, ainda hoje ganharam. Vai ser... E lá está, isto... Os jogadores nas Champions são... Os jogos das Champions são sempre diferentes. Também vai haver... Vai ser... em campo neutro ou esse aí já vai haver mais... Acho que podem jogar. Eu acho que podem jogar, não é? Acho que só Portugal é que não pode, exatamente. Também acho que é. Acho que na seleção foi igual. Só nós é que não podemos jogar. Exatamente. Acho que vai ser também, obviamente, um grande jogo para assistir. E são duas equipas que até, se calhar, em organização ofensiva, não são tão fortes, ou seja, não mastigam tanto o jogo, digamos assim, não são tão pacientes. São equipas que jogam um futebol, se calhar, mais direto. E vai ser engraçado e vai ser bom de analisar como é que elas se vão embater. Mas eu ainda assim, eu acho que pendia para o Liverpool, não sei porque, acho que estou com uma fé que o Klopp vai conseguir dar a volta. Olha, eu pendia só um bocadinho para o Real Madrid, só pelo facto de que o Real Madrid nesta competição tem um histórico. Sim, mas o Liverpool também já não tem nada para ganhar no campeonato, se calhar, já vai apostar muito. Já tocámos nisso no podcast anterior, falámos da Champions. O Liverpool tem que atacar forte a Champions. Porquê? Porque internamente na Premier League já está a ficar muito difícil de chegar ao top 4. E o top 4, como todos sabemos, na Premier League é o que dá acesso à Champions League. E ficamos de fora, uma equipa como o Liverpool não acredito que queira ficar de fora da Champions League numa época. Portanto, acho que vão ter que atacar forte a Champions League para conseguir vencer a competição e estar. Mas o Real Madrid está a subir de forma. Também internamente, já não creio que chegue ao título. Acho que vai ser entre Atlético e Barcelona. E o Real Madrid tende a superiorizar-se e a ganhar as eliminatórias. Parece que é uma equipa talhada para as eliminatórias. Sim, isso é verdade. Parece que naquele mata-mata são melhor que os outros. É impressionante. É verdade. O Real Madrid do Liverpool vai ser uma reedição da final de 17-18. Vamos ter 2 reedições de finais nestes quartos de final. Mas os momentos nada se assemelham a esses que as equipas passavam naquela altura, porque o Liverpool está a atravessar uma época muito má, principalmente no campeonato. Na Champions vem fazendo o seu percurso e bem feito, mas por isso só lhe resta a Champions para chegar à próxima edição, para se qualificar para a próxima edição da Champions. Mas o Real Madrid, apesar da má época do Liverpool, o Real Madrid é sempre uma equipa muito inconstante, principalmente no campeonato. Tem-se visto uma equipa muito inconstante. E não sei se vai ser um grande jogo e não consigo dizer quem é que vai passar. É um jogo muito equilibrado. Olha, falando em reedições de finais, vamos também ter o Bayern PSG, que é a reedição da final de Lisboa do ano passado. E se calhar agora com a ausência do Lewandowski, por causa da lesão. Muda muito. Muda um bocadinho. Muda muito, sim, senhor. O PSG também, eu gostava muito do Pochettino, mas esta passagem dele no Paris Saint-Germain está a ser de facto um desastre, a meu ver. Acho que a equipa não tem fio de jogo, não se esperava muito mais dele. Não está cumprindo. Hoje perdeu um jogo que deixa o Lille à mercê de ser campeão à sua vontade. De facto, o Pochettino não está a fazer um grande trabalho no PSG. E todos sabemos que o Bayern também é uma equipa muito forte na Champions League, é sempre candidata. Mas se virmos aquela primeira mão do PSG contra o Barcelona,
Mas Foi depois também completamente segunda mão. demolidora. Foi completamente demolidor, exatamente. Mas o Barcelona também estava a passar também estava Não, numa e fase nessa que aquilo... fase, o Barcelona estava aquilo muito mal na está sua muito fase mal. da coisa. E de passar Exato. um tempo, quando na segunda mão dá um banho de bola em campo, em casa do Paris. Sim, Mas a questão aí é que o Paris Saint-Germain também não parecia muito querer jogar à bola. Eles Pois, o problema é esse, os jogadores foram do ali PSG para são defender o egos. resultado. Exatamente. É conforme queiram os jogadores. O treinador ali está um bocado à mercê dos jogadores. É um balneário com muitos egos e olha, Sim, é muito o cegos. treinador se calhar ideal para o PSG era o Mourinho, para me ter respeito. Aquilo é um conjunto de jogadores e não uma equipa. Sim, Exato. verdade. Porque Coletivamente acho que, são não, muito fortes. acho que acabam por não se ligar muito bem. E o Bayern é aquela equipa, como todos nós sabemos, que o ano passado foi completamente demolidora É sempre. na Champions League. Tem Eu sido gosto eu muito- acho- muito consistente. Diz. E isto vai ser aqui. Acho que o PSG também tem jogadores que podem a qualquer momento desequilibrar, como Neymar e Mbappé. Mas acho que o Bayern Munique já tem ideias muito mais consolidadas, porque o seu treinador também já está há mais tempo. E acho que pode ser um fator diferenciador naquilo que é esta eliminatória. Vai ser um grande jogo de certeza, mas também estava inclinado mais para o PSG, ainda para o PSG não, peço desculpa, para o Bayern Munique, ainda que não jogue Lewandowski, pode tornar as coisas um bocadinho mais interessantes, mas ainda assim creio que vai ser o Bayern Munique a passar. E acho que para mim o Bayern Munique é o favorito para ganhar a Champions outra vez. A meu ver, é o favorito em ganhar menos ao City, mas já lá vamos ao jogo do City com o Dortmund. Só que o Bayern tem uma coisa muito interessante que eu adoro ver na equipa do Bayern Munique sempre, qualquer que seja o treinador. É uma equipa que entra com imenso respeito pelos adversários e joga sempre com uma intensidade, com um ritmo tão alto, com ataques, com 1, 2, 3 toques já dão na baliza e fazem o golo. Eu acho que é a única equipa que do primeiro minuto ao último minuto entra sempre com intensidade máxima, sempre a querer fazer o golo. E quer sempre marcar mais. Faz 1, 2, 3, 4. Sim. No último jogo de campeonato, antes da paragem, penso eu, no jogo contra o Stuttgart, tiveram uma expulsão logo no início do jogo e mesmo assim deram 4-0. É verdade. Pois foi. Aquilo parecia PlayStation. E hoje mesmo com sem o Lewandowski, o jogo do título também entrou o Leipzig. Estão a ganhar o Leipzig. Ao intervalo. Por isso acho que é muito favorito o Bayern, mas passando para o City, para mim é o candidato a ganhar a Champions League, é o Manchester City, pelo plantel, pela qualidade que tem no plantel. É um plantel muito rico. E depois eu acho que o Dortmund neste ano não está bem, hoje voltou a não ganhar. Perdeu com o Frankfurt 2-1. Pois foi, já me lixou a aposta ao Dortmund. Logo é verdade, lixou as apostas a muita gente. Eu acho que o Dortmund é uma equipa que, principalmente na frente de ataque, tem muita qualidade. Mas depois o tendão da equipa do Dortmund, já não é só este ano, já há alguns anos, a irregularidade exibicional que eles apresentam. Porque há uns jogos que são muito demolidores e acabam por ganhar, há outros jogos que acabam por perder, não se sabe como, ou empatar, e acho que esse é o tendão daqueles do Dortmund. Dependentes da Haaland. O Haaland, como ainda hoje não fez o gol, não consegue. Se conseguem anular o Haaland, aquela equipa não me parece seja muito. O Marco Reus hoje não esteve muito bem também, não esteve em grande. O Rafael Guerreiro foi o melhor jogador do Dortmund neste jogo. Jogou a 10, foi uma posição interessante para o Guerreiro, foi o melhor jogador do Dortmund e de facto o Dortmund como tu estás, tem uma frente de ataque poderosíssima, muito forte, mas defensivamente também peca um bocado. Muito espaço entre setores, na perda da bola não tem uma boa reação e fica difícil. Perante uma equipa como o City, que todos sabemos que tem é uma equipa muito versátil, dinâmica, fica difícil de encontrar um padrão nesta equipa de Pep Guardiola. E acho que o City com o meio campo que tem, vai aniquilar o meio campo do Dortmund, na minha opinião. E nunca sabemos, nós perguntamos aqui os três, qual é o 11? Vamos dizer 3 11 diferentes, porque nunca sabemos. Exatamente. Qual é o 11 do Manchester City. E depois o Cancelo pode jogar à esquerda, mas não é o lateral esquerdo, é um médio interior. Exato, é um jogador são tantas que vai muito naquela dentro, equipa que fica difícil. Ainda por cima é um jogador que neste momento está lesionado no Dortmund. Eu acho que é o jogador que quando está em campo dá muito equilíbrio à equipa do Dortmund, é o Witzel. E acho que com o Witzel lesionado, eu acho que a equipa fica ainda mais desequilibrada. A equipa do Dortmund também passou por isso, muitas lesões nesta época que não ajudaram ao processo de assimilar a ideia de jogo do treinador. Depois o treinador foi despedido a um interino, que já sabemos que vai sair no fim da época e vai entrar o Marco Rose, que até podem ver o artigo na Scout Forward do Marco Rose. Exatamente. E vai ser muito difícil para o Dortmund. Acho que o City é o favorito a ganhar este jogo, é o favorito a ganhar a competição, mas tem um Bayern de Munique também na competição, tem o Real Madrid, Liverpool, mas acho que de todos que estão na Champions League, o City é mais equipa que os outros todos juntos. E também internamente, agora, embora o Bayern se ganhar hoje também fica arrumada a questão do título, mas o City também já tem a questão do título praticamente arrumada e pode jogar à vontade para a Champions League.
A final mais lógica será um City Bayern. Um City Bayern, e vai ser um jogo outra vez de grande espetáculo. E pronto, o Lewandowski a partida também já poderá estar nessa final. Não vai ele solucionar outra vez. Esperemos que não. Esperemos que não, porque é bom para o espetáculo. Mas aí acho que vai pender para qualquer um. Se bem que estou mais inclinado para o Bayern. O City também tem uma coisa engraçada, que é o Pep Guardiola não ganha uma Champions League desde o Barcelona e também deve querer ganhar uma outra Champions League para provar que consegue ganhar sem ser no Barcelona. Sim, os investimentos que o City tem feito não é só para ganhar o campeonato. Só em defesas centrais só em centrais já foi alguns... Mas parece que agora acertaram com o Ruben Dias. Exatamente. E os outros também são bons, Laporte, Stone, Sim, mas acabavam por não encaixar como... Faltava um líder como o Ruben Dias. E não dar a segurança que o Ruben Dias está a dar neste momento. Exato. Está-se a ver perfeitamente defensivamente a equipa do City evoluiu bastante. Faltava ali um patrão, digamos assim, na linha. Eles, em Inglaterra, dizem muito que o Ruben Dias é o sucessor de Company naquela equipa. Acho que era isso, era o líder da equipa que faltava. Alguém a comunicar, a dar ordens lá dentro. O Guardiola está no banco, mas sabe que o Ruben Dias está a ler o jogo dentro. Acho que ele tem uma leitura de jogo muito boa. E é isso que depois facilita também o trabalho do Manchester City, a ter lá um jogador como o Ruben Dias a liderar a equipa dentro de campo. Era algo que faltava. O Agüero, embora seja o capitão e uma lenda do clube, não era muito esse líder dentro de campo. E acho que é por aí. Não é um jogador tão comunicativo, mas também sim. Eu duvido que haja algum jogador assim tão comunicativo ou mais comunicativo do que o Ruben Dias, porque ele farta-se de falar e de orientar os colegas. E depois lá está, depois também é mais fácil para um central que está a ver o jogo todo orientar uma equipa do que para um ponto de lança. Também acho. Também é difícil para um Agüero, mesmo que fosse comunicativo, estar a controlar tudo o que está nas suas costas. Mas sim, acho que o Ruben Dias foi uma grande aquisição e o próprio Guardiola já disse, não é preciso eu estar aqui a dizer, né? Que ele foi É verdade. Exato, que ele foi uma grande contratação e que encaixou ali que nem uma luva naquela equipa do City. Mas já agora, queria saber o vosso prognóstico para ganhar. O Gonçalo já disse, eu já disse, Tiago, quem é que tu achas que vai ganhar a Champions League? Eu estou muito 50-50 entre esses dois, o Manchester City e o Bayern. Achas que não pode haver aí um outsider, Real Madrid e Liverpool, um deles? Não, eu não me acredito que isso vá acontecer. Embora o Porto seria muito bom para o futebol português, acho que não acredito que isso vá acontecer. Acho que vai mesmo ficar entre esses dois. Também creio que são os favoritos. Eu acho que só uma coisa antes de falares. Eu até acreditava que pudesse haver um outsider de Liverpool ou Real Madrid, neste caso, ou até mesmo o Chelsea, não tanto quanto estes dois, mas mais Liverpool e Real Madrid, se o Bayern e o City não tivessem praticamente com o campeonato garantido. Exatamente. Acho que isso é um fator fundamental naquilo que é a rotação de jogadores, a rotatividade de jogadores e pronto, vai permitir descansar De Bruyne, descansar uma melhor gerência sim, vai permitir gerir aquilo melhor. Por isso acho que os outsiders normalmente aparecem quando essas equipas estão desequilibradas de algum modo, ou fisicamente por causa dos jogos, ou animicamente porque não está a correr o campeonato, ou então mesmo por causa de lesões. Agora, tanto a 100% o City e tanto o City Bayern, tanto os dois a 100% e com o título praticamente garantido, acho que não há espaço para outsiders neste momento. Isso é um aspecto muito importante, até porque uma equipa como o Real Madrid, por exemplo, na La Liga, que embora esteja difícil o título e que esteja praticamente entre Barcelona e Atlético de Madrid, é uma equipa que quer lutar até ao fim pelo título e vai certeza que os jogadores acreditam e nem os adeptos do Real Madrid admitiam que a equipa desistisse do campeonato. Exatamente, a equipa com mais títulos da Champions não se pode dar esse luxo. E nem o Liverpool na Premier League não vai desistir de conseguir chegar ao quarto lugar, que é o Chelsea. Está a 7 pontos, creio eu. Não é fácil, mas na Premier League também não é impossível comprar 7 pontos. Aquilo vale tudo. Na Premier League vale tudo. Por isso não, acho que é importante. Mas olhem, o que é bom também acaba. Fiquem bem, fiquem em casa e vemos no próximo episódio.